Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês esse cropped, tá? Estou usando aqui as cores da bandeira, tá? Verde, amarelo, azul e branco, né? Esse ano é ano de Copa, então vou fazer esse croppedzinho aqui pra estar usando na Copa, tá? Esse aqui é um tamanho M. No início do vídeo, antes de começar o passo a passo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz as medidas, tá? Pra vocês estarem trabalhando outros tamanhos. Aqui, ó, na parte central dele, abaixo do busto, eu coloquei esse cordãozinho, que é opcional, vocês podem estar colocando ou não. E aqui na parte das costas, ó, eu não coloquei elástico, mas vocês podem estar colocando o elástico. Ao invés de colocar o cordãozinho, coloca um elásticozinho aqui nessa parte de dentro para dar um melhor ajuste, tá? Forro e bojo também é opcional. Ó, esse aqui eu trabalhei só com pontos altos, então ele fica fechadinho, mas aqui eu vou colocar forro, tá? Aí vai costurar o forro aqui, ó, nessa última carreirinha de pontos altos antes da parte colorida. Se for colocar bojo também é a mesma coisa, tá? Vocês vão comprar o bojo de acordo com o tamanho, né, do busto e vai estar aplicando aqui na parte de dentro. E aqui na parte de cima um cordãozinho de amarrar no pescoço com 4 correntinhas. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o joinha, comentar e compartilhar, tá? E quem fizer as peças através dos vídeos pode estar mandando foto no Instagram ou no grupo de crochê lá no Facebook. Para fazer esse modelinho de cropped, eu vou estar trabalhando ele com as cores do Brasil, tá? As cores da bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Vou usar o fio tropical da Círculo. Ó, a tex desse fio é 328, a agulha indicada pelo fabricante é a 2,5 milímetros, mas eu vou estar usando a agulha de 2 milímetros, tá? Mas vocês podem usar a agulha de acordo com a tensão do ponto de vocês. O novelo contém 450 metros, tá? Aqui eu vou usar o verde, que é o verde bandeira, numeração 5286, o amarelo 1660, o azul 2775, azul bique, e o branco 8001, tá? A composição desse fio, ele é 50% algodão e 50% poliéster, tá? Então ele é um fio super adequado aí para fazer roupas de banho, tá? Saída de praia, biquínis também fica legal, cropped. A tex dele é bem interessante para fazer esses tipos de roupa, tá? Para saída de praia também fica excelente. E quem quiser estar adquirindo esses fios, eu vou deixar logo abaixo na descrição o link, tá? Da loja onde eu comprei, tá com um preço excelente. Então vocês podem estar dando uma olhadinha lá. Na descrição vai estar o link, tá? Com a fotinha deles, aí é só vocês clicarem em cima que vocês serão redirecionados para a loja. Aqui eu já trabalhei um bojo, tá? Fiz a primeira parte dele. Depois quando a gente unir com a outra parte, a gente vai fazer um acabamento. Pra tirar a medida, esse aqui é um tamanho M. A gente vai trabalhar em centímetros. Vocês vão medir a circunferência total do busto, pegando frente e costas, tá? Então aqui, ó, o meu... Ó, esse bojo aqui deu 15 centímetros, tá? Então é 15 centímetros de um lado, 15 centímetros do outro. Então dá um total de 30 centímetros. Pegando a circunferência das costas, que vai ser 40 centímetros, deu um total de 70 centímetros de circunferência, tá? O busto aqui, a medida original é 80 centímetros. Eu tirei 10 centímetros da medida original, tá? Questão que se ceder um pouquinho, então não vai ficar folgado. Então aqui eu fiz 15 centímetros, trabalhei contando aqui as correntinhas, um total de 35 correntinhas mais 3. Então vocês vão tirar essa medida aqui da parte de baixo, ó, de cada busto, tá? E vai fazer em centímetros e vai contando as correntinhas, tá? Para vocês saberem quantas correntinhas para fazer o outro lado igual. Então aqui, tamanho M, tá? Porque muda de acordo com o fio também, a tensão do ponto, tá? E muda de uma pessoa para outra. Então aqui eu vou trabalhar agora do outro lado a mesma coisa que eu fiz aqui, são duas partes iguais, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito, depois a gente vai unir as duas. Então o meu deu 15 centímetros, um total de 35 correntinhas, mais 3 para virar. Então independente de quantas correntinhas der de vocês, vocês vão fazer sempre 3 correntinhas a mais, que são as correntinhas para virar e voltar trabalhando a carreira, tá? Então eu vou iniciar fazendo laçada e correntinha. Vou começar com o fio verde. Essa primeira a gente puxa só para firmar o nozinho. E vou trabalhar aqui minhas 35 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou completar e já volto.
Fiz aqui as 35 correntinhas, vou fazer mais 3, 1, 2, 3, volto nessa quarta correntinha, que é a correntinha de número 35, e faço um ponto alto. E vou voltar trabalhando um ponto alto para cada uma das correntinhas de base. Ponto alto sobre correntinha por todo o cordãozinho de correntes, tá? Somente ponto alto. Trabalhei aqui todos os meus pontos altos, agora eu vou virar. Vou fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto e mais 2 correntinhas. E vou voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Ponto sobre ponto, até chegar no final da carreirinha de pontos altos, tá? Essa carreira aqui a gente trabalha sem diminuição, depois a gente começa a fazer diminuições de um lado e outro da peça. Ó, aí quando chegar aqui nesse último ponto, ó, são as correntinhas, a gente trabalha na terceira correntinha, a correntinha de cima, encerrando assim a carreira. Aí a partir daqui a gente vai fazer diminuição. Então eu vou virar, esse lado aqui vai ser a parte de fora, tá? Que fica do lado do braço. Esse lado aqui vai ser a parte de dentro, igual aqui, tá vendo? Aqui é a parte de fora, onde a gente tem os nozinhos aqui, e essa aqui é a parte de dentro, onde a gente tem 3 correntinhas, tá vendo? Fica esses buraquinhos aqui. Aí, sempre do lado de fora, a gente faz uma correntinha, vai no ponto seguinte e faz um ponto alto. E vai seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até restarem 2 pontos altos, tá? Que é o ponto alto, o último ponto alto, e as correntinhas também, que é equivalente a ponto alto. Então, ponto sobre ponto, quando chegar lá no finalzinho eu volto com vocês novamente. Ó, aí quando chegar aqui, ó, na parte de dentro, na separação de um busto e outro, a gente tem 2 pontos altos, ponto alto e as correntinhas, que é equivalente a ponto alto. Eu pulo esse ponto e vou na terceira correntinha do último ponto e faço um ponto alto, tá? A gente sempre vai pular o pontinho aqui nessa parte. Aí vou subir 3 correntinhas, viro, pulo o ponto alto seguinte, ó, vou no segundo e faço um ponto alto. E volto trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no finalzinho da carreira. Ponto sobre ponto. Aqui na parte de fora, a gente trabalha até o último ponto alto. E aqui eu vou encerrar a carreira, tá? Porque eu vou trocar a cor do fio, vou trabalhar com o fio amarelo. Se vocês forem trabalhar da mesma cor, então vai fazer uma correntinha, vai virar e vai vir no ponto seguinte e vai fazer um ponto alto e segue trabalhando a carreira normalmente, tá? Como eu vou trocar aqui o fio, então fiz o meu último ponto, faço a correntinha só para firmar o nó, corto aqui a pontinha, passo por dentro da laçada e puxo. E aí vou pegar o fio amarelo e vou prender ele nesse último pontinho, ó, que é o primeiro aqui, tá? Vou prender fazendo uma laçadinha, um nozinho aqui. Depois a gente arremata essas pontinhas de linha. Faz um nozinho, aí busca aqui o fio, faz uma correntinha e vai no ponto seguinte e faz um ponto alto. E segue trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até restarem 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. O que muda aqui é só que a gente vai trocando a cada 4 carreiras, troca a cor, tá? Mas as diminuições seguem igual. Ó, chegando aqui na parte de dentro, ó, tem o ponto alto e as 3 correntinhas. Então esse ponto alto eu pulo, venho aqui na terceira correntinha de cima e faço um ponto alto. Subo 3 correntinhas, viro, pulo o primeiro pontinho, vou no segundo, faço um ponto alto e volto trabalhando a minha carreirinha de pontos altos, tá? Vai ser sempre assim, até chegar no finalzinho. Vou finalizar aqui mais essa carreira junto com vocês. Ó, aqui trabalha até o último ponto, aí faz uma correntinha, vira, vem no ponto seguinte e faz um ponto alto. Então nessa parte de fora, que é a parte do lado do braço, a gente não pula um ponto, tá? Só faz a correntinha e já inicia fazendo o ponto alto, ó, que assim vai ficando inclinado também, vai criando a diminuição até o finalzinho da carreira.
Ó, cheguei aqui no final, pulo um ponto alto, vou nas correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, na de cima, faço um ponto alto. Subo 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e volto trabalhando ponto sobre ponto até o finalzinho da carreira, tá? Então eu vou finalizar essa carreira aqui e iniciar a carreira seguinte, que vai ser com fio azul, só para vocês não esquecerem como que inicia, tá? Que vai estar sempre iniciando ali daquele lado, se vocês estiverem trabalhando com 4 carreirinhas, tá? Até chegar no final aqui, volto pra gente dar continuidade. E aí depois é só seguir. Vou trabalhar mais 4 carreiras com o fio azul e 4 com o fio branco, e aí vai ter alcançado a altura do bojo. Ó, então quando chegar aqui no final, né, corta o fio, passo aqui a pontinha por dentro da laçada, e aí eu vou pegar o fio azul, prender aqui nesse primeiro pontinho com um nozinho. E aí, como a gente tá iniciando aqui, a gente faz só a correntinha, tá? Então volta aqui, ó, no mesmo espacinho, busco a laçada, faço uma correntinha. E aí vou no ponto seguinte e faço um ponto alto. E aí vamos seguir com essa repetição, tá? Tanto de um lado quanto do outro, seguindo sempre a mesma repetição. Vou trabalhar 4 carreiras aqui com o azul e 4 carreiras com o fio branco. Quando terminar de fazer um lado, vai fazer o outro lado do mesmo jeito, ó, igual esse aqui que eu já tenho pronto, tá? Aí depois das duas partes prontas, a gente vai fazer a união aqui, tá? Nós vamos unir assim, um com o outro e dar continuidade aqui ao nosso cropped, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês pra gente estar unindo. Ó, fiz aqui os dois, cortei o fio, tá? Agora a gente vai virar aqui, ó, que a gente vai trabalhar uma carreirinha aqui de pontos altos, unindo com o outro lado. Essa carreira de ponto alto eu vou fazer com o fio verde. Então eu vou vir aqui, ó, tem que colocar os bojos do mesmo lado, tá? A parte de dentro, ó, que é onde fica as alcinhas de correntinha, tá vendo? Do mesmo lado. Aqui no meu caso, as pontinhas, ó, onde a gente vai fazer os arremates, fica do lado de fora. Então eu vou pegar aqui o meu fio, vou prender aqui no meu primeiro ponto, ó, que são as correntinhas. Eu pego aqui bem no pezinho, passando por dentro da correntinha e prendo esse fio fazendo um nozinho. E aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Eu vou pegar dentro do ponto alto, tá? Então eu inicio aqui fazendo 3 correntinhas, aí eu passo a agulha dentro do ponto, ó. Porque tem a alcinha do pezinho do ponto, ó, e você pode passar tanto aqui na alcinha como dentro do ponto. Eu prefiro sempre passar dentro do ponto, que assim não estica, tá? Ó, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no finalzinho, onde a gente vai unir com o outro lado. Ó, trabalhei aqui até o último ponto, aí agora eu vou vir aqui do outro lado, ó, laço o fio e venho aqui do outro lado no primeiro ponto, ó, passo a agulha dentro do ponto alto e faço um ponto alto, tá? Aqui fica assim, ó, abertinho mesmo, mas aí quando a gente fizer o acabamento aqui na parte de dentro, a gente vai unir essas duas partes, tá? Então não fiquem, pode ficar tranquilo que não vai ficar essa abertura grande aqui não. E aí eu vou seguir trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira, um ponto para cada ponto de base. Ó, cheguei aqui ao final da carreira. Agora a gente vai trabalhar um cordão de correntinhas para completar os centímetros que falta da circunferência total do busto, tá? No meu caso aqui eu vou fazer 40 centímetros de correntinhas, então vou seguir só trabalhando correntinhas, não precisa contar ponto, tá? Até alcançar os 40 centímetros. Aqui, ó, vocês podem virar assim a peça para ela ficar com o avesso para cima, que aí as correntinhas vai seguir tudo do mesmo lado, ó, tá? Vai fazendo elas para elas já seguir alinhada, para a hora que a gente fechar do outro lado não ficar retorcida. Então vou trabalhar aqui os 40 centímetros e já volto com vocês. Ó, aí quando chegar aqui no final, vai encerrar, ó, com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Encerrou com ponto baixíssimo, tá? Aí eu vou fazer mais uma carreira com o fio verde, depois a gente vai trocar a cor. Vou trabalhar mais uma carreira de pontos altos. Então subo 3 correntinhas e aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até completar toda a volta, tá? A gente vai trabalhar aqui na parte da frente, ponto sobre ponto, ó.
E aí quando chegar aqui nas correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha também, até finalizar, tá? Quando chegar aqui no final, vai encerrar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora a gente vai fazer uma correntinha e cortar o fio. Eu vou trabalhar com a outra cor. Bom, agora a gente vai virar novamente, né? E vou começar aqui, ó. Vou prender o meu fio, vou fazer com o amarelo, tá? Vou prender aqui com um nozinho. Prender no pontinho onde eu encerrei a carreira, que são as correntinhas. E aqui vocês vão trabalhar a quantidade de correntinhas da largura que vocês queiram que fique essa parte, que é aquela parte que no início do vídeo, quando eu mostro a blusinha, aparece só de pontos altos, tipo ponto sanfona, tá? Então, a largura que vocês quiserem, tá bom? Que fique aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. 15 correntinhas, laço o fio, conto voltando. 1, 2, 3, na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Na correntinha seguinte, faço um ponto alto. Já tenho 3 pontos contando com as correntinhas. Na próxima, 4. Na próxima, 5. Na próxima, 6. Próxima correntinha, 7. Na próxima, 8. Na próxima correntinha, 9. Na próxima, 10 pontos altos. Na próxima, 11. Na próxima correntinha, 12. E aqui na última correntinha, ó, que é onde a gente prendeu, 13 pontos altos, tá? 13 pontos altos. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, ó, alongadinho, tá? Então, aqui no meu, eu vou pular 2, ó, 2 pontos. No terceiro, eu prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, eu vou fazer 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas, pulo 2, no terceiro faço outro ponto baixíssimo. Aí vou virar, ó, e vou voltar aqui trabalhando os pontos altos em cima desses pontos altos. Aqui eu vou pegar só na alcinha de trás do ponto, tá vendo? A gente tem as 2 alcinhas, vou pegar na alcinha de trás e vou voltar fazendo ponto alto. Deixa eu só voltar aqui e arrumar aqui a laçadinha. Pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. Vou no próximo, pegando a alcinha de trás, um ponto alto. No próximo, alcinha de trás, um ponto alto. E vou seguir até o último pontinho, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando na alcinha de trás, a alcinha que fica do lado de baixo aqui, ó, do ponto alto. Ponto sobre ponto, até o finalzinho. Já tô quase chegando e aqui tem que ficar sempre a mesma quantidade de pontos, tá? 13 pontos altos. Se vocês tiverem feito maior, vai ficar a quantidade de pontos que vocês trabalharam aí nas correntinhas iniciais de vocês. Ó, chegou aqui na última, pega aqui a alcinha da correntinha, faz um ponto alto, viu? Encerrou. Aí sobe 3 correntinhas, vira novamente, ó. Deixa eu só mostrar aqui como que tá ficando. Ó, fica assim, tá vendo? Ó, fica assim. Então, fiz aqui as 3 correntinhas, vou virar e vou voltar trabalhando ponto em cima de ponto, pegando a alcinha de trás, ó. Alcinha de trás do ponto, um ponto alto para cada ponto de base. Essa parte aqui, se vocês quiserem que fique bem mais um efeito sanfonado, vocês podem fazer com um ponto baixo também, tá? Do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, só que com pontos baixos, tá? Quanto mais o ponto baixo, ele dá um efeito sanfona maior ainda pra peça, tá? Mas o meu eu vou fazer aqui com pontos altos. E vai seguindo, pegando a alcinha de trás, fazendo ponto sobre ponto, até chegar no último pontinho, ó. E aqui também, ó, tem que trabalhar esse último ponto. Fica bem aqui no cantinho, ó. Fica até mais apertadinho ele. Faz um ponto alto. Fez aqui o último, aí pula 2 pontos. No terceiro, faz um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, pula 2 pontos. No terceiro, um baixíssimo. Vira.
e volta trabalhando um ponto alto para cada ponto, pegando sempre a alcinha de trás do ponto, até chegar lá no finalzinho. Vou adiantar aqui um pouquinho até chegar no final e volto pra gente fazer mais um pouquinho, tá? Vai ser assim até dar a volta completa na blusinha, tá? Ponto sobre ponto. Aí quando chegar aqui no final, ó, nós temos as correntinhas. Trabalha na correntinha também, tá? Não pode deixar de trabalhar a correntinha, porque senão vai ficar torto, vai ficar um ponto a menos. Aí sobe 3 correntinhas, vira novamente e volta trabalhando, pegando a alcinha de trás, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último pontinho, sempre pegando a alcinha de trás do ponto, tá? Ponto sobre ponto. Como aqui são poucos pontos, eu já vou adiantando aqui junto com vocês, ó. Sempre tem que ficar a mesma quantidade, tá? Por isso é importante pegar aqui nas correntinhas e aqui nesse último pontinho também, ó. Ponto alto. Aí chegou aqui nessa parte, ó, a gente vem aqui no cropped, na parte de cima do bojo, pula 2 pontos, no terceiro faz um baixíssimo, 2 correntinhas, pula 2, no terceiro um baixíssimo. Aí vira e volta, pegando a alcinha de trás do ponto, um ponto alto para cada ponto da base, tá? Sempre pegando a alcinha de trás, carreirinha indo e voltando, tomando cuidado para pegar o último pontinho, que são as correntinhas, e esse pontinho que fica aqui bem encostadinho também, até dar a volta completa, tá? Eu vou adiantar aqui toda a minha carreira, né, circunferência, e volto pra gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho. Ó, fiz aqui, tá vendo? Ao redor, tem que dar uma ajustada, ó. Aqui nessa parte. Aí aqui, quando a gente encerra, ó, eu corto o fio um pouco maior, tá? Pra gente costurar aqui, ó, fechar. Aí eu vou virar o avesso, tá? A gente vai fazer essa costurinha do lado do avesso, ó. Deixar um pouco um fio, uma ponta maior. Agulha de tapeçaria, ou pode ser agulha comum. Pego aqui, ó, na alcinha das correntinhas do lado de cá. Puxo. E aqui a gente arruma direitinho, uma pontinha de frente pra outra. E vem costurando, ó, pegando nas alcinhas do ponto, de um lado e outro, até chegar lá no finalzinho, tá? Só pra fechar aqui essa parte, ó. Costurando normalmente, puxa bem pra ficar bem firme, tá? Não ficar abrindo a costura, até chegar no finalzinho, e aí é só arrematar. Vou adiantar aqui um pouquinho e volto pra gente estar descendo o corpinho. Aqui, por si só, né, já dá pra fazer o acabamento e usar como um cropped. Mas a gente ainda vai trabalhar aqui algumas carreiras descendo. Ele vai ficar uma blusinha, tá? Não vai ficar como se fosse um cropped, mas vocês podem fazer no comprimento que vocês quiserem, tá bom? A peça de vocês. Ó, já cheguei aqui no final. Então nesse último aqui a gente passa 2 vezes. Vou pegar aqui por cima, passa a agulha por dentro da laçada, puxa bem para firmar o nó, volta, passa mais uma vez. E aí pode vir aqui, ó, abre assim, esconde o fio, passando aqui, pegando as alcinhas do ponto alto. E aí é só cortar aqui a sobrinha, tá? Então aqui já tá um top, né? Quem quiser usar assim, ó, aqui agora é só fazer a parte do acabamento e a alcinha de amarrar no pescoço. Já tá um topzinho aqui maravilhoso. Agora vamos para a parte de baixo, tá? Então depois de terminar essa parte aqui, eu vou descer trabalhando agora carreiras de leque. Vou usar o fio azul. Então eu vou vir aqui, ó, dentro de qualquer um desses pontos altos, ó, abraçando aqui o ponto alto, faço um nozinho. Eu vou trabalhar 7 carreiras com leques, tá? Então se vocês quiserem que fique uma blusinha maior, pode estar trabalhando mais carreiras. Então, ó, 7 carreiras, iniciei aqui, fiz um nozinho, 3 correntinhas. Volto aqui dentro e faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, no mesmo espacinho, 2 pontos altos para formar o leque. Laço aqui meu fio, pulo uma carreira, vou na carreira seguinte e faço outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos.
Pulo uma carreira, vou na carreira seguinte e faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E assim até dar a volta completa, tá? Vou adiantar aqui a carreira e já volto pra gente estar finalizando e começando a carreira seguinte. Ó, quando chegar aqui no final, vai encerrar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Aí vai caminhar com um ponto baixíssimo no ponto alto do leque, tá? Vai encerrar todas as carreiras assim. Dentro do leque faz um ponto baixo, faz 2 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E faz mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos. Vai ser leque dentro de leque, tá? Então é só essa repetição. Então chegou aqui no final, encerra com baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo para dentro do leque, faz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Leque dentro de leque por toda a carreira. Eu vou fazer 7 carreiras, tá? De leques. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas 7 carreiras e volto com vocês pra gente estar fazendo o acabamento na parte de cima do top. Ó, fiz aqui as minhas 7 carreiras, agora chegando aqui no finalzinho, encerra com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, pode cortar o fio e fazer o arremate, tá? Puxa bem aqui a pontinha, traz esse fio aqui pro lado do avesso. Se vocês quiserem, pode cortar uma pontinha maior, usar uma agulha de tapeçaria, tá? Pra fazer aqui os nozinhos, ó. E vai fazendo algumas correntinhas. Aí sempre puxa com firmeza, tomando cuidado para não encolher o ponto. E vai escondendo entre os pontos altos, até vocês sentirem que tá firme. Depois é só cortar aqui o excesso, tá? Aí agora a gente vai, ó. Então essa parte de baixo aqui tá terminada. E agora a gente vai trabalhar um acabamento aqui ao redor. Essas pontinhas aqui, ó, vai trazer elas pro lado da cor, tá? Para quem estiver trabalhando com mais de uma cor, vai ter essas pontinhas. Passa elas pro lado do avesso, entre os pontos. E faz nozinhos também, para arrematar, tá? O meu só vou passar aqui, depois eu termino de fazer os arremates, ó. Esconde sempre pro lado que tá a cor do fio, passando entre os pontos altos, ficar escondidinha, tá? Então agora a gente vai começar aqui a trabalhar o acabamento. Vou fazer aqui com o fio branco. Então eu vou prender aqui, ó. Temos aqui esse ponto alto, ó, primeira carreirinha do bojo. Prendo com um nozinho. E nós vamos trabalhar uma carreira aqui de pontos baixos. Então eu faço aqui uma correntinha, volto aqui dentro e faço mais um ponto baixo. No próximo ponto, abraçando o ponto alto, faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Dependendo do fio que vocês estiverem usando, pode estar fazendo até 3 pontos baixos, tá? E vai seguir fazendo aqui 2 pontos baixos para cada pontinho da base. Aqui também, onde a gente tem só a correntinha, faz 2 pontos baixos aqui dentro, tá? Ó, cada carreirinha faz 2 pontos baixos até chegar lá em cima. Ó, e quando chegar aqui na parte de cima, fez os 2 pontos baixos, aí vai fazer um bem em cima aqui no ponto alto. Aí vai no ponto alto seguinte, faz um ponto baixo. E aqui trabalha um ponto baixo para cada ponto alto. Ponto sobre ponto. Até o último pontinho. Aqui tem mais um ponto. Aqui nós temos a alcinha de correntinhas. Aqui dentro eu faço 2 pontos baixos. Aí vamos descer aqui, ó, pegando nos pontos altos e correntinhas, abraçando ele, faz 2 pontos para cada um, até chegar ali no meio, onde a gente vai passar pro outro lado, tá? Ó, aqui para ficar esse buraquinho mesmo, tá? Que a gente trabalhou aquele ponto alto, que a gente pulava o ponto alto e fazia um ponto no final para encerrar a carreira. Então vai ficar esse espacinho aqui, até chegar lá embaixo. Ó, e quando chegar aqui no meio, ó, tá vendo? Aquela carreirinha que a gente fez a união com os pontos baixos aqui. A gente tem 2 pontinhas de linha aqui no meio. Então a gente dá um nozinho entre elas, ó, fechando.
Aí leva elas aqui pro lado do avesso, depois a gente termina de fazer o arremate delas direitinho, escondendo e cortando o excesso. E aí, ó, fiz aqui 2 pontos baixos na última carreirinha de ponto alto. Aí vou pro outro lado, ó, pro outro ponto alto do outro lado e faço 2 pontos baixos também. E vou subir trabalhando 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui da base, tá? Ó, fica assim. Então aqui agora a gente vai subir toda essa parte trabalhando pontos baixos, a parte de cima e descer aqui do outro lado, tá? Esconde aqui primeiro as pontinhas de linha e desce aqui esse lado, e aí a gente vai fazer aqui na parte de trás também. Aí quando chegar aqui, indo para a parte de trás, só nessa primeira carreira a gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto alto, tá? Pegando dentro dos pontos altos, vai fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, até chegar ali do outro lado onde a gente iniciou. Passa aqui a agulha dentro do ponto, ó, e vai fazendo ponto baixo sobre ponto alto, até o finalzinho. Ó, aí quando chegar aqui no final, vai encerrar com um ponto baixíssimo, aqui no ponto baixo onde iniciou. E aí nós vamos aqui, ó, pro ponto seguinte, faz um ponto baixo e vai seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo da base por toda a volta, tá? Só não a parte das costas, por toda a parte da frente. Então a gente vai subir aqui nessa lateral, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Aí vamos trabalhar aqui a parte de cima também, fazendo ponto sobre ponto, e descer aqui desse lado. Quando chegar aqui, ó, no meio, eu volto com vocês, tá? Nesse último ponto, que aí a gente vai passar aqui para esse outro lado. Ó, e quando chegar aqui, ó, no penúltimo ponto, tá? A gente tem aqui o penúltimo pontinho, o último a gente não trabalha, e vamos passar aqui pro outro lado, ó. Pro penúltimo ponto, o último ponto, no penúltimo, a gente vai prender com um ponto baixo. E aí vai subir trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Ó, fechando mais um pouquinho aqui esse meio. E agora sobe trabalhando ponto sobre ponto por toda essa parte, aqui na parte de cima e nessa lateral, até o último pontinho aqui. A parte das costas agora a gente não trabalha mais. Cheguei aqui no final, nesse último ponto, ó, eu vou fazer só um ponto baixíssimo, tá? Aí vou virar e vou aqui no ponto baixo e já inicio com um ponto baixo. E vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base, por toda essa parte da frente novamente, igual a gente fez na carreira anterior. Ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então a gente vai passar aqui, ó, desse lado, na parte de cima e descer aqui. Quando chegar aqui, ó, faz do mesmo jeito. Só que aqui a gente trabalha até o último ponto. Chegou no último ponto, já passa para o outro lado, pro primeiro ponto, e aí sobe e vai finalizar aqui nessa parte antes de virar para as costas, tá? Aqui no cantinho. Então vou trabalhar toda essa carreira e volto com vocês. Bom, aí quando chegar aqui no final, encerra com um ponto baixíssimo. Pode vir aqui no pontinho seguinte, fazer mais um ponto baixíssimo, alongar, cortar o fio e fazer o arremate, tá? Traz aqui a pontinha pro lado do avesso e aí faz os nozinhos e esconde. E aí tá terminada aqui essa parte, agora a gente vai fazer a alcinha. Vou só fazer um nozinho aqui, depois eu termino de fazer o arremate. Agora a gente vai trabalhar a alcinha aqui de amarrar no pescoço. Ó, fica assim, que é a parte das costas. Aqui vocês podem estar colocando um elástico, tá? Se vocês quiserem que fique mais apertadinho, pode estar colocando o elástico nessa parte das costas, aplicando ele aqui, ó, na parte de dentro, ou pode usar um cordãozinho também, tá? Eu vou fazer um cordãozinho para poder dar um lacinho aqui na frente, quando a gente terminar. A parte aqui da alcinha, a gente vai seguir trabalhando com o fio branco. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, tá? Então aqui, ó, o primeiro ponto alto é esse aqui que tá abraçado pelos pontos baixos. Então eu vou pegar na direção dele, vou fazer um nozinho. Aí eu busco a minha laçada lá atrás, 3 correntinhas. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto incompleto. Tiro 2 laçadas, deixo uma na agulha. Vou no próximo ponto, busco o meu fio, faço um ponto alto incompleto. Tiro essas 2 primeiras laçadas, deixo a outra na agulha.
Vou no próximo, um ponto alto incompleto, tiro duas, deixo a outra na agulha. Então aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos incompletos. Vou fechar tudo junto, se tornou um ponto. Aí vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora laço o fio no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto incompleto, no próximo um ponto alto incompleto, no próximo um ponto alto incompleto. Vou fechar tudo junto, tá? Então eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos. Faço 1, 2, 3 correntinhas, viro e vou fazer um ponto alto para cada ponto. Eu vou aqui no segundo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último ponto, que são os pontos altos fechados juntos, um ponto alto. Subo 3 correntinhas, viro novamente e faço ponto sobre ponto. Um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e um ponto alto no quarto ponto, que são as correntinhas. Ou então, eu pego aqui na correntinha de cima e faço um ponto alto. Subo 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, viro novamente e volto fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai subir aqui fazendo um cordãozinho com 4 pontos altos. Eu vou trabalhar mais ou menos uns 50 centímetros, tá? Então, vocês podem fazer do tamanho que for necessário para a peça de vocês. Eu vou fazer um lado e depois vou fazer o outro. Do mesmo jeito que fez esse lado, vocês vão prender o fio aqui na outra parte, ó. Na parte de cima, temos a mesma quantidade de pontos, vai prender e vai fazer do mesmo jeito que fez aqui, tá? E trabalhar a mesma quantidade em centímetros aqui do cordãozinho de bloquinhos de 4 pontos altos. Então, vou fazer os dois e volto para estar mostrando como que ficou. Como eu falei para vocês, eu fiz uma alcinha completa, tá? Encerrei e aqui já fiz a outra, tá? Vou encerrar aqui junto com vocês. Aí, o último bloquinho, a gente faz de pontos altos fechados juntos. Então, sobe 3 correntinhas, um ponto alto incompleto no segundo, um ponto alto incompleto no terceiro e um ponto alto incompleto no quarto ponto. Fechou todas as laçadas, faz uma correntinha e pode cortar o fio e fazer o arremate, tá? E aí tá finalizado aqui o nosso croppedzinho da Copa, tá? Vocês podem estar trabalhando ele com as cores da bandeira, pode estar trabalhando com uma cor só, tá? Do jeito que for o gosto aí de vocês, né? Ou da cliente de vocês. Que eu vou terminar de fazer todos os arremates, vou colocar ele no manequim e vou deixar ele aparecendo aí no manequim para vocês verem como que fica no corpo, tá? Aqui, amarrar no pescoço, aí é só cortar as pontinhas do fio. Aqui, ó, essa parte das costas, como eu falei, se vocês quiserem pode estar colocando um elástico ou fazendo um cordãozinho. Vou fazer um cordãozinho aqui, fazer um cordãozinho com o azul, pra gente passar aqui só pra vocês verem como que fica, tá? O que é opcional. Fazer só de correntinhas e ponto alto. Ó, então faz aqui uma correntinha, 1, 2, 3, 4, volta aqui, ó, na primeira e faz um ponto alto. Aí sobe 3 correntinhas, vira, aí pode passar dentro dos pontos, ó, entre um ponto e outro, tá vendo? No espacinho, faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vira, entre um ponto e outro, faz um ponto alto, até alcançar aí 1 metro, 1,20 m mais ou menos. Ó, aí se vocês optarem por colocar o cordãozinho, vai passar aqui, ó, esses espacinhos que tem entre as carreiras com o verde e o azul, tá? Então eu vou passar aqui, ó, vai passando de um lado pro outro, de dentro pra fora, até completar toda a volta, tá? Eu vou passar o meu e aí eu já vou deixar no manequim pra vocês verem como que fica. Aí vocês podem optar se querem colocar ou não o cordãozinho aqui de ajuste, tá? Ou o elástico na parte das costas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha, comentar, compartilhar. Quem estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva e ative o sininho de notificações. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.